Olá, tutores e colegas. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral do que nesses 3 semestres de bastante trabalho na sala de aula. Então, o primeiro semestre foi um período de adaptação, né? Eu sou um dos poucos alunos do nosso curso que não lecionou nunca na vida. Então, praticamente tudo para mim era novidade do ponto de vista de um professor. Nessa primeira fase eu procurei levantar um tema para aplicar na turma, me baseando basicamente naquilo que eu observava, junto com aquilo que o currículo propunha e também com meus sentimentos pessoais. Foi dessa forma que eu cheguei à física moderna. Procurando na literatura a respeito, eu cheguei a alguns artigos e dissertações que me chamaram bastante atenção. Percebi que o tema da aplicação da física moderna no ensino médio ainda era incipiente no Brasil, mas que alguns já trabalhavam nesse assunto. Eu tive a certeza então do tema da física moderna quando eu li meio por cima assim, alguns artigos internacionais, e eu percebi que o Brasil estava bem atrasado nessa temática em relação aos outros países de primeiro mundo, né? O segundo semestre então foi de aplicação prática. Nessa turma eu resolvi iniciar com a relatividade restrita porque eu pensei que, como era uma turma do terceiro ano, eles já teriam uma boa base de matemática e também de física, que a física envolvida na relatividade restrita, os conceitos dela vêm da cinemática. Então, como eles já tinham aprendido isso no primeiro ano, eu achei que seria interessante aplicar a relatividade restrita para o pessoal do terceiro ano. Mas, para minha decepção, eu não verifiquei nenhuma dessas duas coisas. Eles nem tinham muita base matemática e também já não lembravam, ou talvez não tivessem aprendido direito a parte de mecânica, né? Depois de uma ou duas aulas de adaptação, minha adaptação, né, a lecionar, eu cheguei à conclusão que deveria fazer umas alterações no plano de ensino, mas principalmente alterações na metodologia. Onde antes eu fazia conta, agora eu focava mais no conceito e na história por trás de uma determinada equação. Eu procurei dar ênfase também às aplicações e citava e descrevia todos os exemplos possíveis que eu conseguia lembrar ou encontrar na internet. Um exemplo da mudança de ênfase metodológica foi o Teorema de Pitágoras. Eu precisava dele para iniciar o tratamento da relatividade restrita. Mas vendo que a turma estava pouco motivada com a aplicação dele, eu preparei então figuras de cartolina colorida e montei uma espécie de mosaico no quadro onde ficava bem claro como Pitágoras poderia ter chegado ao seu famoso teorema. A turma ficou bem empolgada e eu recebi elogios até do professor, que desconhecia aquela forma de prova geométrica. Um outro momento marcante foi quando eu levei um lençol e frutas como melão para representar o sol e um limão para representar a terra. Eu pedi então para os alunos esticarem o lençol e deixei o melão no centro e fiz o limão rodar em espiral até encontrar com o melão, da borda para o centro, né? Simbolizando a órbita dos planetas. Eles ficaram muito impressionados com isso e com o fato de eu ter dito para eles que aquilo ali representava uma deformação do espaço-tempo. No terceiro semestre, eu passei para outra turma em uma outra escola e tratei de aplicar conceitos da física quântica e do modelo padrão. Nessa fase eu procurei observar as reações da turma a aulas mais tecnológicas, até porque a física moderna, nessa parte de mecânica quântica, demanda mesmo mais tecnologia para a gente poder lecionar. Então nesse período eu usei simulações em Java e vídeos, basicamente como ferramenta, né? Mas como o número de aulas era grande, eu não podia deixar de passar também o conteúdo programático normal. Então, nos tópicos de física clássica que eu deveria passar, eu procurava também levar sempre objetos e equipamentos para a sala de aula. Essa parte da aula era feita normalmente em grupo de 4 a 5 alunos e, por exemplo, numa dessas aulas eles produziram um eletroscópio, além de outros experimentos como fazer medição de voltagem em pilhas, baterias e na tomada usando multímetros que eu levei para a sala de aula.
Eles nunca não tinham tomado contato ainda com equipamentos desse tipo, né? A não ser um ou dois alunos ali que já tem algum familiar envolvido nesse tipo de atividade, mas o restante nunca tinha tomado contato com isso. Então foi bem legal. O conceito, por exemplo, de potencial elétrico e corrente contínua, corrente alternada, ficou bem claro para eles, basicamente só fazendo esse tipo de experimentação. Os fatos que eu observei, que eu acho importante relatar aqui, é que os alunos eles se interessam muito por um assunto quando ele é familiar para eles, é corriqueiro do dia a dia, mas principalmente quando o assunto é polêmico. Por exemplo, uma vez eu estava falando sobre Einstein e o seu insight sobre a quarta dimensão, que era o tempo, e eu falei da natureza das leis e que desvendar as leis do universo era o objetivo principal de todo cientista, né? Então eu fiz a pergunta, mas por que temos uma lei e não outra? Por que uma equação descreve um certo fenômeno e não outra equação para descrever aquilo ali? Então, nesse momento, um aluno respondeu que isso seria a vontade de Deus, fazer a lei daquela forma, né? E eu respondi que até podia ser, mas que o cientista não podia trabalhar com isso, com essa hipótese em mente, porque colocar isso como Deus como resposta faria ele se contentar com essa resposta e não faria ele se questionar. Então, o objetivo da ciência é sempre continuar se questionando para tentar achar uma resposta racional, né? E no momento que eu falei isso, até eu sei que alguns professores meio que torcem o nariz para colocar assuntos religiosos em sala de aula, principalmente numa aula de ciência, mas eu descobri naquele dia que assuntos polêmicos como esse, que a crença ou descrença em Deus e sobre as leis do universo, cativam muita atenção dos alunos. E essa atenção que eu despertei neles foi suficiente para terminar a aula, usar aquilo como pano de fundo, terminar a aula abordando temas como história da ciência e evolução do pensamento científico. Então foi interessante nesse ponto de vista. Uma das conclusões, então, ou a conclusão que eu posso chegar é que os alunos basicamente se dividem em três grupos distintos, né? O primeiro são aqueles alunos que já são normalmente interessados, eles se interessam por todo, eles passam a impressão para nós que somos professores que se interessam da mesma forma por todas as matérias. Eles são estudiosos, dedicados, né? Basicamente eles têm preferência por uma ou outra disciplina, mas eles são sempre interessados. O segundo grupo é composto de alunos que demonstram interesse pelo assunto, mas esse grupo já é mais, ele tende a se modificar conforme a maneira como a aula é dada. Se é dada, por exemplo, uma aula mais tecnológica no laboratório, se uma aula mais explanatória no quadro, esse grupo vai variando a quantidade dele. E um terceiro grupo que basicamente independe do tipo de aula que tu dá, eles não estão muito interessados. Então basicamente a conclusão que eu cheguei são esses três grupos aí. O desafio que eu acho agora é tentar encontrar uma maneira de fazer com que o maior número possível, idealmente todos os alunos, passem para esse segundo grupo, que é aquele grupo que se interessa porque está cativado pela maneira como é dada a aula. Não desmerecendo aqueles que são interessados normalmente por todas as disciplinas, né? Mas o ideal é que o aluno mantenha um interesse na aula pela aula em si, pelo conteúdo, pela maneira como é explicado, pelo conhecimento que ele está conseguindo construir ali, e não fique apático como o terceiro grupo, e talvez não estude por uma questão de cultura familiar, vamos dizer, que muitos alunos lá são estudiosos porque o pai e a mãe obrigam, né? Então acabam se saindo bem nessas disciplinas, tem um bom comportamento em sala de aula. Mas o ideal seria que os alunos pertencessem todos ao segundo grupo. Seria aqueles alunos que são realmente interessados, escutam, prestam atenção na aula e discutem, fazem questionamentos porque vê interesse naquele assunto. Então era isso.